Meu nome é Vitor Shen, sou médico, otorrinolaringologista, graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, residência e especialização em otorrinolaringologia pela Escola Paulista de Medicina Unifesp, fiz minha especialização também em otorrinolaringologia pediátrica pela Escola Paulista de Medicina Unifesp, mestrado e atualmente cursando doutorado pela Escola Paulista de Medicina Unifesp. Sou chefe de clínica da disciplina de otorrinolaringologia pediátrica, coordenando os ambulatórios da especialidade e também preceptor-chefe do programa de residência médica em otorrinolaringologia da Unifesp. Também atuo como chefe do serviço de otorrinolaringologia do Hospital do Coração, HCOR. Hoje vamos falar dos temas mais frequentes em otorrinolaringologia. A laringomalácia é uma alteração congênita da laringe, ou seja, a criança já nasce com essas alterações. Apesar de já nascer com essas alterações, os principais sintomas vão aparecer por volta lá da segunda, quarta semana de vida, ou seja, um mês de idade. Quais são esses sintomas? O principal sintoma é o estridor, aquele barulho que a criança pode apresentar durante a respiração, que pode piorar durante as mamadas ou durante o choro. E o termo laringomalácia, ele lembra, a gente que a cartilagem da laringe, ela se apresenta mais mole, comparando como se fosse a cartilagem da orelha da criança, do bebezinho, que é mais molinho. Ela é muito mais mole que a cartilagem do adulto. Além desse amolecimento da cartilagem, existem outros fatores, como o tônus neuromuscular, que permite com que a laringe fique aberta durante a respiração da criança. Esse tônus vai estar alterado nos casos da laringomalácia. Então, toda vez que a criança puxar o ar, ao invés da laringe ficar aberta, ela acaba fechando. Esses são os principais fatores envolvidos no desenvolvimento da laringomalácia. E a gente sabe que ela é muito mais prevalente, ela é muito mais frequente em pacientes prematuros ou com alguma alteração neurológica. Existem diversos fatores de riscos associados à laringomalácia. O principal deles é a prematuridade. Então a gente sabe que quanto mais prematura a criança, maior a chance de ela apresentar a laringomalácia. Outros fatores de risco também presentes são pacientes neuropatas, ou seja, com alguma doença neurológica, cardiopatas com alguma doença cardíaca e também pacientes que apresentam alguma síndrome genética. O refluxo gastroesofágico é uma doença muito associada à laringomalácia. A gente sabe que não é o refluxo que vai causar a laringomalácia, mas ele pode piorar muito a laringomalácia por conta do refluxo do conteúdo gástrico da criança até a região da faringe. Isso vai causar uma inflamação na laringe. Então a gente não consegue definir ao certo se é o refluxo que piora a laringomalácia ou é a laringomalácia que piora o refluxo. Ou seja, a pressão negativa, o esforço respiratório da criança também pode puxar aquela secreção gástrica até a região da faringe e aí piorando a laringomalácia. Então é um círculo vicioso. Por isso que a maioria dos pediatras e otorrinos, nos quadros moderados até graves, já iniciam o tratamento do refluxo gastroesofágico para a criança. Nós sabemos que mais de 90% dos casos de laringomalácia tem uma evolução autolimitada, ou seja, a criança vai melhorando ao longo do tempo. Infelizmente, menos de 10% desses casos vão precisar de cirurgia. Quando que a gente indica a cirurgia para os casos de laringomalácia grave? São os pacientes que apresentam dessaturação, ou seja, a saturação cai no nível para baixo de 95%, ou quando esse paciente apresenta quadros de cianose ou palidez, quando fica mais branquinho ou roxinho o lábio, alterações torácicas com retração, seja intercostal, entre as costelas, ou aqui na região do pescoço. Quando o paciente tem dificuldade de ganho ponderoestatural, o que é isso? Quando a criança para de ganhar peso ou até então começa a perder peso. Nos casos de disfagia, que por
conta da laringomalácia, a criança não consegue mamar direito e às vezes precisa de uma via alternativa, precisa usar a sonda nasointeral. Então esses são as principais indicações para essa cirurgia da laringomalácia. Essa cirurgia é realizada em centro cirúrgico, sob anestesia geral e ventilação espontânea, onde a gente consegue visibilizar os sítios, os locais onde estão ocorrendo essas obstruções na laringe. Não é realizado nenhum corte em região externa e é tudo feito pela boca, entre aspas, pela garganta. Essa cirurgia deve ser realizada por profissionais habituados e bem treinados na manipulação de via aérea em crianças menores, pois é uma região muito delicada.